Olá, pessoal do nono! Nós vamos para a nossa terceira semana do segundo bimestre em arte. Na aula passada nós falamos sobre o teatro, para hoje então falar um pouquinho sobre teatro e a política e também falar sobre arte ideológica, o que é isso, como que a gente consegue inserir ideologias e políticas na arte. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, já falamos do teatro, do que é o teatro, e vamos falar um pouquinho sobre a sociedade em cena, como que eu vou representar a sociedade, os poderes, as hierarquias e tudo mais no teatro. Já falamos na última aula, vamos só recapitular, que nós temos alguns gêneros teatrais, como monólogo, musical, fantoches, entre outros. E sempre esse gênero teatral, ele vai ser utilizado para uma função específica. Por exemplo, os musicais, o foco dos musicais é 100% mercadológico. A ideia do musical é vender o ingresso. Por isso que trabalha música, teatro e dança. Porque as pessoas que vão para assistir um musical, se ela gostar só de música, ela é atendida. Se ela gosta só de dança, ela é atendida. E se ela gosta de uma boa interpretação, também ela vai receber isso no musical. Então, é um ramo bem mercadológico, o do musical. Vamos lá. O texto teatral a gente chama de dramaturgia e já o autor desse texto teatral a gente chama de dramaturgo. Atores e plateia compartilhando o mesmo espaço e tempo, ou seja, ainda que a gente não tenha aquela ideia da quarta parede, no teatro, o que é a quarta parede? É como se fosse uma parede imaginária. Você assiste a peça, é como se você estivesse espiando pelo buraco da fechadura. Os atores não interagem com você e você, como se você estivesse lá dentro da cena assistindo. Mesmo assim não. Essa ideia é a ideia de dividir o espaço e tempo. Vocês estão vivendo o mesmo momento da peça. Você entra na história. Essa é a ideia do teatro. Parte integrante do teatro. Diretores, cenógrafos, iluminadores, figurinistas, sonoplastas, entre outros. Nós não vamos falar hoje dos profissionais do teatro, até porque não é o conteúdo de vocês, mas é só para vocês entenderem que o teatro ele não vai se restringir somente aos atores, ao diretor, só aquele produto final que você tem no palco. São vários profissionais, várias áreas que vão compor essa arte. E aí, olha só, por meio das histórias, o teatro pode representar a vida em sociedade, pode trazer questionamentos políticos, pode apresentar pontos de vista sobre diversas realidades e diversos contextos. E o teatro, ele vai ser uma ferramenta muito forte para isso, porque a pessoa começa a assistir, ela começa a se identificar com aquele personagem e quando ela percebe, ela já apoia as atitudes dele, ela já está gostando da visão de mundo dele e até pegando para si essa visão de mundo. Às vezes a peça acaba, mas aquele espectador ainda está refletindo e ainda está criando conclusões sobre o tema retratado na peça. Por isso, por causa da identificação com os personagens. Os principais gêneros com o teatro surgem: comédia e tragédia. A comédia, sempre temas triviais, a ideia de tema popular, do cotidiano, para quê? Para fazer o público se distrair, entretenimento, para que o público possa dar risada, possa esquecer um pouquinho dos problemas e muitas vezes nessa comédia pode ter no meio da história alguma sátira e até mesmo alguma conotação política que é mascarada com a comédia. Então aquele espectador está recebendo aquela informação, está rindo, está se divertindo sem perceber que há uma ideologia por trás. Tragédia, drama que imita a realidade, muitas vezes relacionado à vida dos nobres. E aqui na tragédia vai ter uma coisa interessante. Toda vez que a tragédia tiver uma conotação política, e num contexto geral, geralmente ela vai ter, sempre vai ter um herói que morre no final. E esse herói morre para salvar uma população, para salvar de alguma situação, porque a ideia é que o público associe este herói da peça a alguma figura política e que tem essa ideia de salvador, daquele que vem para resolver todos os problemas. Então, na tragédia isso vai ser bem forte. E aí a gente chega, nos teatros que vão ter essa ideia política. Teatro dramático, representação da sociedade burguesa, vai retratar os ricos, aqueles que estão, na camada mais favorecida. O teatro que nós temos hoje, gente, ele vai derivar
desse teatro dramático. Qual que é a ideia do teatro dramático? Encenar uma história com começo, meio e fim. E tem que ser uma história que envolva o espectador. Do início ao fim, o espectador tem que se sentir quase no papel do personagem. A comédia e a tragédia dentro do drama vão ser as formas principais de trabalhar essa história. E os atores contrastando entre si, buscando passar para a plateia uma veracidade. A ideia é que eu comova a plateia. Que a minha atuação seja tão real, que eu traga tanta verdade nessa história, que o público fique comovido. Entra naquilo que eu falei agora há pouco. Comover a ponto do público trazer aquilo como verdade para si. Às vezes, no início da peça, você não concordava com aquela atitude, mas aquele personagem te envolveu tanto e te cativou tanto, que no final da peça, você já não está tão se importando se ele traiu a esposa ou se ele fez um ato de corrupção. A ideia do teatro dramático, muitas vezes, é te envolver para fazer com que você aceite as verdades que eles vão colocar como absolutas durante o enredo. E aí, abrindo um parênteses, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes, né, nós vamos falar daqui a pouco também sobre a novela, porque a novela ela segue essa ideia de texto dramático do teatro, e muitas vezes acontece isso. Você assiste a novela, né, não seria o ideal, mas né, você assiste e você se identifica com aquele personagem e chega uma hora que a sua identificação com o personagem é tão grande que você já nem acha feio ele largar a família, largar os filhos para se juntar com a outra pessoa, porque na verdade a sua identificação foi tão grande que você já estava torcendo para que ele ficasse com aquele outro personagem. Então a gente não percebe que essa história dramática vai te movendo a ponto de você chegar a concordar com as atitudes daquele personagem, mesmo que elas firam um princípio que você segue. Então, o texto dramático, ele tem muito essa ideia. E, principalmente falando de política, ele vai caminhar nesse processo de te fazer aceitar aquela ideia pelo caminho da comoção e de te cativar com cada cena e com cada personagem. O principal objetivo do teatro dramático: levar o público a se reconhecer na narrativa. Se eu me reconheço naquele personagem, eu vou torcer por ele, independente das escolhas. Tá? A gente falou disso só para fixar mesmo. Cinema e novela são outras formas de entretenimento que derivam do teatro e têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo de te cativar, de fazer com que você saia da sala do cinema pensando: e se fosse você naquela mesma situação? Ou chorando por se colocar já no lugar daquele personagem, ou até com raiva pela situação que foi colocada no filme, ou que a novela trouxe. Então, muito cuidado. Gente, não existe arte que seja neutra. A arte nunca vai ser neutra. Sempre aquele artista, aquele dramaturgo, aquele roteirista, ele tem uma ideologia, ele tem algo que ele acredita, ele tem princípios que ele segue, independente de serem os mesmos que você segue ou não sendo. Quando ele vai criar um roteiro, ele vai criar uma dramaturgia, ele vai inserir nessa história as suas preferências e a sua verdade. Então, muito cuidado com aquilo que você assiste e que você julga como o melhor filme, e esse livro, e essa peça teatral. Muitas vezes tem informações e ideologias que são depositadas pouco a pouco na sua cabeça e você não percebe, através dessas novelas, filmes e até mesmo peças teatrais. E a gente chega no drama moderno, olha só. Ele vai se consolidar no romantismo e realismo, com a ascensão da burguesia que queria ver-se representada. Então, né, os burgueses vão só subindo, cada vez vão tendo mais prestígio e mais poder, e eles começam a querer ver peças onde eles se reconhecem. Eles não querem mais ver as camadas menos favorecidas nas peças teatrais. Eles querem se ver como os heróis, os poderosos nas peças. Então surge o drama moderno, que vai ter essa pegada também e, como o nome já diz, drama, sempre vai ter aquela possibilidade de morte ou tragédia durante o enredo. Em resumo, o drama moderno representa a sociedade como ela é, com seus impulsos, pensamentos e sentimentos próprios. E a gente segue para arte e ideologia, né? Vai ser na mesma pegada do teatro. A obra que a gente tem aqui para falar primeiro para vocês, para a gente dar um pontapé inicial nesse conteúdo, é A Noite Estrelada, de
Van Gogh, né? Vincent Van Gogh. É a obra mais famosa deles. E com certeza, se eu falasse pra vocês assim, gente, vocês conhecem alguma obra de Van Gogh? Talvez você não ia nem lembrar direito quem ele é, nem da onde ele era, nem a linha a linha artística dele. Mas você ia lembrar dessa obra. Ou se você visse essa obra, já ia te remeter a alguma coisa que ia chegar em Van Gogh, porque é uma das obras mais famosas dele. Ele é um dos pintores mais influentes da história e as pinturas dele são as mais valiosas do mundo. Mas vocês acham que ele teve esse reconhecimento sempre, desde sempre? Pensa aí. Pena que eu não posso ouvir a sua resposta, mas se a sua resposta foi não, ele não teve sempre esse reconhecimento, você acertou. Antes de seguir nessa ideia de arte ideológica, e daí vocês vão entender porque nós vamos falar do Van Gogh, a gente precisa fazer uma pausa para falar sobre a vida dele. Primeiro, Van Gogh, ele era holandês, ele era pintor, e ele começa a pintar, e paralelo a isso, ele começa a ter vários surtos psicóticos. Então ele foi internado em clínicas psiquiátricas diversas vezes e ele teve muitos surtos. E toda vez que ele ficava internado, ele se correspondia com o irmão dele, que é o Theodor Van Gogh, né, mais conhecido como Theo, olha só, também tem um Theo, o irmão do Van Gogh também era Theo. Ele se corresponde e nessas mais de 700 cartas que eles trocam enquanto eles estavam distantes, e principalmente quando o Van Gogh estava internado, o Van Gogh vai passar para ele todos os seus medos, as suas inseguranças, vai contar para o irmão tudo aquilo que ele sentia durante aquelas crises. E ele vai ter um episódio na história que após ele discutir com um amigo, ele vai cortar a própria orelha. Inclusive ele tem um quadro que se chama Autorretrato com a Orelha Cortada, que ele se pintou nesse episódio que ele corta a orelha. Então, olha só, em vida, o Van Gogh vendeu um único quadro, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Um único quadro. E depois que ele morreu, foi que as obras dele se tornaram famosas e valiosas, e hoje são as obras mais valiosas que nós temos no mercado das artes. Só que olha que fim glorioso. Ele passou a vida inteira tendo surtos psicóticos e fazendo muitos quadros, que foram ecoar só depois da sua morte, né? Foram se tornar conhecidos. Mas aí quando chega em 1890, ele comete suicídio. E depois disso, as obras dele ficam intensamente conhecidas e ele é tido como herói para muitos. Vamos abrir um parênteses aqui. Infelizmente, os maiores artistas que nós temos na história da arte, que são mais comentados, mais famosos, com as obras mais valiosas, tiveram um fim parecido com o do Van Gogh. A maioria teve vários problemas psicológicos, vários quadros de depressão, e o Van Gogh, né, o quadro maior dele na vida dele vai ser depressão, e ele acaba se suicidando. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de arte ideológica, a gente está falando não só do produto final. Ah, aquele quadro tem o desenho tal, e esse desenho representa tal coisa, então é aquela ideologia. Ou, professor, esse quadro tem um vasinho com uma flor, olha só que quadro bonito, não tem sentido nenhum, não tem nada de ideologia por trás desse quadro. Mas quem que pintou esse quadro? Quem foi o artista? Quais eram os pensamentos que rodavam a cabeça desse artista? Qual era a bandeira que esse artista erguia? Quando a gente fala de arte ideológica, a gente não está falando só de uma tela que tem um tema escrachado, que você bate o olho e fala assim, tá falando disso. Mas quando a gente fala de arte ideológica, a gente está falando dos artistas por trás de telas, que muitas vezes representam algo insignificante ou sem nenhuma ideia ideológica por trás. Então, a arte ideológica, a gente precisa entender que nunca ela vai ser escrachada, nem sempre ela vai ser escrachada. Muitas vezes ela parece algo neutro, algo simples, não tem uma simbologia nenhuma, mas por trás vai ter. Portanto, lembre-se, a arte nunca vai ser neutra, ela sempre vai ter uma ideologia e vai ter algo, a visão do artista por trás dela, ainda que no quadro não apareça tão claro assim. O exemplo que eu dei para vocês do autorretrato com a orelha cortada, do Van Gogh. E aí, gente, eu vou colocar para vocês esse vídeo, só não sei se vai estar muito alto, mas eu vou colocar, que é do filme Com Amor Van Gogh. Esse filme que o Van Gogh fez, esse filme que foi produzido, ele conta sobre os momentos, as horas finais de Van Gogh em vida, os dias finais, as pessoas que ele se relacionou e como ele foi motivado a criar alguns quadros. E por que eu quero mostrar para vocês esse filme? Porque ele marcou a história da arte,
Porque para fazer esse filme foram convidados mais de 100 artistas para pintar, e o filme inteiro ele é feito com pintura. São várias telas que foram pintadas e animadas depois para transformar em filme. Vou mostrar e depois a gente conversa. Deixa eu só ver se não vai estar muito alto. Deixa eu dar o play no vídeo aqui mesmo. Se tiver muito alto, a prof já abaixa. Vai estar legendado, então, só para vocês perceberem, ó. Todas as cenas do filme são feitas com pintura, tá? Pintura em tela e com a técnica do Van Gogh, tá? Todas as cenas foram feitas com pintura. Foi mais de um ano que eles passaram pintando para chegar nesse longa-metragem. Ó, primeiro longa pintado à mão, todinho pintado à mão. Vou colocar o link do filme para vocês depois, o link do filme não, mas as instruções para vocês encontrarem o filme como sugestão depois, tá? A gente não vai conseguir assistir em sala. Mas só para vocês verem, fora ser um filme que foi feito todo com pintura, toda a pintura do filme foi feita com as técnicas que o Van Gogh usava, do pós-impressionismo. Então, até a forma das pinceladas e dos traços, os artistas que foram convidados, os 100 artistas que foram convidados para fazer o filme, para pintar as telas do filme, eles também utilizavam as técnicas que o Van Gogh usava para pintar. Tem no Netflix, se você quiser assistir, tá? Ele vai falar sobre a vida e obra do Van Gogh, mas o principal que eu queria destacar é isso, que o filme inteiro foi feito com tela que foi pintada pelos artistas, ok? Vamos seguir, tá? A gente não vai permanecer aqui. Gente, A Vinha Encarnada foi o único quadro do Van Gogh que foi vendido em vida. Ele só vendeu essa obra, foi a única obra que ele vendeu enquanto vivo, então ele morreu sem ter ideia do reconhecimento que ele teria futuramente. Por que será que o Van Gogh não teve tanto prestígio e reconhecimento em vida? Primeira coisa, de acordo com os artistas da época e os críticos, a arte que ele fazia não tinha técnica e os valores que eram prezados na época. O Van Gogh ele vai ter muita influência do modernismo, que vai vir pós-Van Gogh, né? Que vai ser esse boom na arte moderna, mesmo nas vanguardas. Mas tudo que é diferente vai gerar um certo desconforto para o espectador e para os críticos de arte também. E quando o Van Gogh começa a criar, a arte dele não era muito considerada arte, ele era um pouco menosprezado em sua arte pelos outros críticos. E olha só, para que uma tela fosse considerada obra de arte, precisava seguir preceitos já estabelecidos. Eu tinha que seguir uma regra. Uma vez que o Van Gogh era um pouco melancólico, né, as obras dele a gente percebe um tanto da cor amarela, né? O que o amarelo traz no estudo das cores? Melancolia, né? Uma vez que ele vivia em depressão e em quadros de surtos psicóticos, como é que eu posso falar? É fácil a gente entender o porquê desse uso do amarelo, representa um pouco da melancolia dele. E ele não tinha um padrão específico, ele representava aquilo que ele sentia e os padrões dele de pintura. Os artistas da época que tinham um padrão, uma ideia de simetria, de proporção, eles vão se ofender com esse tipo de arte, então eles não vão considerar obra de arte. Porém, depois que o Van Gogh morre, e as vanguardas europeias vêm com tudo, a gente não vai falar de vanguarda hoje, isso provavelmente fique mais pra frente, a arte dele vai ser vista de outra forma, porque a arte moderna vai abrir esse campo para uma arte ideológica mais explícita, onde eu vou expor as minhas opiniões, eu vou expor aquilo que eu acredito, eu vou expor ideias políticas sem ser criticada ou perseguida. E aí aquilo que já tinha sido feito pelo Van Gogh começa a ser aceito também, só que depois que ele morre. Então ele não chegou a ver seu sucesso. Vários artistas tiveram conflitos com a ideia de se adequar a uma matriz ideológica. Por que a arte do Van Gogh não foi aceita? Porque já tinha uma ideologia para a arte e eu tinha que seguir essa ideologia. Se eu quisesse fazer qualquer outra coisa, eu não era aceito. E vários artistas não conseguiram se enquadrar nessa matriz. O que é uma matriz? É algo pré-definido, que eu posso fazer várias cópias, eu posso seguir, né? A gente fala, né? Eu fiz uma matriz em estilogravura, quer dizer que você pode fazer várias cópias. A matriz é algo pré-determinado, eu não posso mexer naquela matriz.
para fazer várias cópias. Mas os artistas que vão surgir depois, eles não queriam ser cópias. Eles queriam ter o direito de se manifestar ideologicamente, politicamente na arte também. E aí a gente chega aqui, né? Arte e ideologia. É muito difícil pensar em arte sem uma ideologia por trás. Cada artista tem uma bagagem, experiências e uma visão de mundo. Gente, se eu pegar cada um de vocês, eu der o mesmo tema para vocês criarem, cada um vai criar dentro daquilo que acredita, das experiências que já teve com a arte ou experiências de vida mesmo. Cada um vai fazer conforme o seu prisma, conforme a sua visão de mundo. Então eu nunca vou poder dizer que uma arte é neutra. A arte sempre vem carregada de ideologias, experiências e contextos que envolvem o artista, ok? Aqui já falei, né? A técnica, o estilo e as escolhas para cada composição falam muito sobre a visão de mundo. Tudo aquilo que você escolhe para fazer aquela obra de arte tem a ver com quem você é de verdade. A questão que eu já falei ali, né? Por que o Van Gogh escolhia tanto amarelo? Tem a ver com as experiências de vida dele, com a melancolia, com o estado depressivo que ele vivia. No Barroco, a gente tem uma ideia também disso. A gente não vai falar do Barroco hoje, mas só para a gente pensar nessa questão de escolhas que envolve ideologia. No Barroco, sempre vai ter um contraste do claro com o escuro numa mesma tela. Eu vou ter uma imagem que ela tem uma parte mais iluminada e uma parte mais escura. Qual que era a ideia do Barroco? Gerar no público comoção. Mas qual que era o sentido, professora? O Barroco surge na Contra-Reforma, numa tentativa da Igreja Católica, instituição, em voltar os fiéis para ela. Os fiéis que ficaram espalhados e estremecidos com a Reforma Protestante, quando Lutero vai lá e coloca as teses e faz todo aquele rebuliço, isso é a Reforma. Quando surge a Contra-Reforma, é a Igreja tentando contra-atacar, tentando reagir à Reforma Protestante. E uma das estratégias da Contra-Reforma é a arte barroca. Então, essa ideia de manipular as cores para tentar comover os fiéis, comover o público-alvo e fazer com que eles retornem para a igreja. Então tem toda uma questão ideológica, quase que política, de fazer aqueles fiéis acreditarem de volta naquelas ideologias que a igreja pregava naquela época. Então é isso. As escolhas artísticas nunca são neutras, nunca, nunca, nunca. Assim, gente, a arte é capaz de construir e disseminar informações, debates, estimular o pensamento crítico sobre o mundo e a sociedade que vivemos. A gente tem esse poder de utilizar a arte para difundir ideias. Talvez aquela pessoa não vai parar e ouvir o seu discurso ideológico sobre algo, mas na música que ela vai ouvir, ou num quadro que você pintou, ou num cartaz que você fez, até mesmo numa peça teatral que você apresente, talvez ela aceite muito mais aquele seu discurso do que se fosse você falando ou digitando nas suas redes sociais. Então, a arte tem esse poder de abrir caminhos para discussões em locais onde jamais seriam possível da forma tradicional, através do discurso, né? Então, essa ideia de arte ideológica é isso, eu utilizar a arte para apresentar e imprimir as minhas ideologias, a minha visão de mundo. Nossa atividade, gente. Primeira atividade é a parada obrigatória da página 17. Você vai lá, responde, tira foto. Na mesma postagem que você vai postar, a parada obrigatória, você vai postar a releitura. O que eu quero que você faça? Você vai escolher uma das imagens de Van Gogh que nós trabalhamos hoje na aula, qualquer uma das obras dele. Pode ser Noite Estrelada, pode ser autorretrato, pode ser autorretrato com a orelha cortada, qualquer obra do Van Gogh. E você vai fazer uma releitura em folha de sulfite, folha 4. Se você não tiver a folha de sulfite em casa, mas tiver caderno de desenho, pode ser da mesma forma. Você pode usar a técnica que você quiser. Desenho, pintura, colagem, gravura e utilizar também os materiais que você quiser. Eu quero fazer uma colagem com papel, quero fazer uma colagem com jornal, eu quero utilizar um outro material, folhas. Na minha casa tem bastante árvore, tem folhas, eu quero utilizar essas folhas para releitura. Você é livre para escolher a técnica e para escolher o material que você vai usar. Você vai fazer uma releitura. O que é releitura? Como se você olhasse novamente para essa obra de uma forma diferente. Então talvez você vai optar por outras cores, outras formas de representar a mesma imagem. É uma releitura. É uma obra de Van Gogh vista a partir dos seus olhos. Isso seria releitura. Se eu fosse fazer novamente essa obra, como eu faria? Se eu pudesse brincar com outros materiais na minha obra e utilizar outras técnicas, o que eu utilizaria? Isso é uma releitura e é essa atividade que nós temos para essa semana.
Gente, não esquece, mesmo depois que você postar a sua atividade, não joga ela fora. Guarda, porque quando nós retornarmos para a sala de aula, nós vamos expor, nós vamos compartilhar com os colegas aquilo que a gente produziu no tempo de isolamento, ok? Então, para essa semana é só isso. A gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, manda um recadinho lá no Classroom, ok? Deus abençoe.